Olá, meu nome é Pedro Dutti e você está assistindo a vídeo-resenha do livro Discurso Divino de Nicholas Wolterstorff. A editora Ultimato, junto com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, estão trazendo para a língua portuguesa um clássico da filosofia cristã e, por que não também, da teologia cristã, escrito pelo filósofo americano Nicholas Wolterstorff, a respeito do discurso divino. Esse livro foi publicado em 1995 pela Cambridge University Press e ele diz respeito a uma série de palestras que o Wolterstorff deu em 1993 na Universidade de Oxford, aonde ele levanta alguns temas inovadores para discussão e algumas relações que ele faz a respeito do discurso divino, da revelação e de como que isso poderia ser assimilado pelos intelectuais da igreja, pela própria igreja, pelos seus estudiosos. Eu me lembro do Nicholas Wolterstorff escrevendo sobre um livro de um companheiro de trabalho seu, o Elvin Plantinga, chamado God and Other Minds, seria Deus e Outras Mentes. E o Wolterstorff fala que naquela época, foi escrito em 67, o Plantinga tinha sido muito inovador, porque ele falava sobre Deus e as outras mentes. E o próprio Nicholas Wolterstorff, nesse livro, O Discurso Divino, ele começa também dizendo que quando ele propôs esse tema, quando ele propôs esse livro, parecia que eles estavam fora de um esquadro esperado por filósofos da tradição que eles fazem parte, para falar a respeito de Deus falando. O Wolterstorff, falando sobre o livro do Plantinga, ele vai dizer, ele poderia ter falado a ideia de Deus e outras mentes, mas não, ele fala Deus, pressupondo que ele existe. E agora, alguns anos depois, o Wolterstorff está fazendo a mesma coisa, dizendo, olha, Deus fala conosco. O livro, basicamente, é uma defesa sobre a coerência e a aceitabilidade da crença de que Deus literalmente fala conosco através das Escrituras. E isso não dizia respeito ao quadro de expectativas da época. Por isso que foi uma obra tão importante e ainda hoje é muito importante para a gente recebê-la aqui no Brasil. É um tópico que aparentemente parece estar fora do esquadro de interesses da filosofia, ou mesmo uma relação estranha para se fazer com a teologia, mas eu quero recomendar muitíssimo essa leitura, porque na minha opinião ela pode nos render pelo menos 4 grandes recompensas, se a gente pode dizer assim, da sua leitura, do seu estudo, da sua leitura atenta. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que ela é com certeza uma ampliação dos estudos teológicos tais como nós ainda temos pensado contemporaneamente. O Wolterstorff vai começar mostrando como que esse tópico do discurso divino, de Deus falar, ele foi ignorado de certa maneira porque ele foi erroneamente assimilado dentro da teologia da revelação, ou dos estudos a respeito da revelação divina. De certa maneira, a gente pode dizer, obviamente, que o discurso de Deus está dentro de um grande guarda-chuva da revelação. Só que fala não é a mesma coisa que revelação. Deus se revela de determinados modos, mas a fala, ela pode ser recortada desse quadro maior da revelação e ser estudada com mais refinamento. E é exatamente isso que o Wolterstorff vai fazer. Ele vai mostrar que dizer que Deus se revela, como o Schaeffer gostava de dizer, ele não está em silêncio, também envolve prestarmos atenção no que significa dizer que Deus fala. E aí ele vai fazer então, no primeiro capítulo, logo no início do livro, uma distinção entre revelação e fala de Deus. Então isso com certeza ainda é uma grande ampliação nos estudos teológicos. Isso é uma área muito importante para nós, a doutrina da revelação, como ela é cara aos protestantes de diferentes tradições, mas também termos um estudo aprofundado sobre a fala de Deus no interior desse grande quadro da revelação é interessante para nós, e essa diferenciação, então, o Wolterstorff já começa nos enriquecendo muitíssimo. Agora, não só isso, não só uma ampliação nos estudos teológicos, mas a gente pode dizer também que a leitura dele é altamente recomendável e importante para nós, porque ela é um diálogo com um campo filosófico muito importante também para a cristandade. O que o Wolterstorff vai fazer
é pegar uma série de distinções, uma série de contribuições que alguns filósofos da filosofia analítica, da filosofia da linguagem, chamados de Austin e Searle, ele cita muito o Austin, mas também o John Searle vai contribuir muitíssimo no que a gente chama de teoria dos atos de fala. Esses dois são os principais nomes de um grande grupo de estudiosos dedicados a entender mais o que um discurso faz, o que nós estamos fazendo quando nós estamos falando. E aí há uma introdução de uma série de conceitos, de novas definições nesse campo da filosofia que o Wolterstorff acredita que podem ser muitíssimo enriquecedoras quando a gente vai falar a respeito de estudos bíblicos e estudos teológicos. Por exemplo, eles falam de atos perlocutórios, ilocutórios, e principalmente nos atos ilocutórios, a gente percebe que quando alguém fala, ele faz coisas. Eu vou explicar. Um ato perlocutório e um ato ilocutório são uma diferenciação que o Austin fez para mostrar que quando eu prometo alguma coisa, quando eu falo, eu vou te dar alguma coisa no final desse vídeo, eu não vou dar nada não, tá? Mas eu vou te dar, imagine que eu prometa algo, vou te dar algo no final desse vídeo, eu estou fazendo uma promessa, eu estou me comprometendo, e se eu não dou nada, você vai me chamar de picareta. Por quê? Porque eu não só falei, eu fiz também. Eu coloquei dentro desse ato comunicacional uma intenção, eu me envolvi. E esses atos ilocutórios, quando Deus fala, o Wolterstorff, então, aplicando isso nos campos teológicos, ele vai dizer, ele não está apenas se revelando, ele não está apenas abrindo um campo de informações para nós, ele está se comprometendo. Os temas da promessa de Deus, os temas dos juízos de Deus, das ameaças de Deus, todos entram em atos ilocutórios. Os atos perlocutórios são atos com menos força de comprometimento no sentido de que talvez eles aconteçam ou não. Agora, os locutórios, sim, a pessoa coloca sua pele em jogo quando ele faz. Bem, veja o que o Wolterstorff está fazendo. Ele está pegando grandes avanços no que diz respeito à investigação filosófica da comunicação e dialogando com temas importantes da tradição cristã, a respeito de como Deus fala. Quando Deus está falando, ele está fazendo uma série de coisas. Pense no nosso Deus criador e sustentador, que inclusive criou todas as coisas pela sua palavra, pelo seu discurso, o que isso significa. Esse é um outro motivo que eu gostaria muitíssimo de recomendar esse livro. Agora, além de uma ampliação no campo dos estudos, além de um diálogo com um importante campo da filosofia, o livro do Nicholas Wolterstorff também ele é exemplar num tipo de apologética. Ele é uma espécie de peça paradigmática da apologética contemporânea, porque em determinada altura o Wolterstorff ele vai começar a criticar alguns autores também da filosofia da linguagem de outra tradição, que é o filósofo francês Paul Ricoeur e o filósofo franco-argelino Jacques Derrida, que tem críticas severas à tentativa de encontrar algum tipo de intenção por trás de textos. E claro, o Paul Ricoeur, mais até do que o Jacques Derrida, tem muitos livros a respeito de hermenêutica bíblica, de hermenêutica dos textos sagrados, mas o Wolterstorff vai dizer que é possível sim, principalmente através dessa diferenciação entre revelação e discurso e fala, através das contribuições desse novo campo da filosofia da linguagem, a gente fazer críticas a essa visão hermenêutica que vê o texto com certa autonomia, diz assimilado do seu autor, das intenções do autor, e ele vai defender algo muito caro para nós. Ele vai fazer uma apologética de uma doutrina muito importante para o protestantismo, de que podemos sim tentar encontrar no texto bíblico a intenção dos seus autores, o que Deus queria fazer através da escritura. Por isso é uma leitura importante do ponto de vista apologético também. E por fim, existe também toda essa discussão muito técnica, bem contemporânea, uma contribuição pessoal, eu poderia dizer, devocional, porque se nós passamos uma investigação assim ao longo de tantas páginas, lendo sobre como Deus fala, de que nós podemos sustentar de maneira coerente, de maneira aceitável, filosófica e teologicamente, o discurso divino, nós precisamos responder a esse discurso divino. Nós precisamos ter uma postura de resposta diante aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete. Isso coloca-nos diante de as consequências de uma determinada
determinada ideia que nós estamos sustentando. E o Wolterstorff, muitos momentos, ele ilustra e apresenta os seus argumentos com Agostinho nas suas confissões, mostrando o teor da piedade e de como que a nossa formação é atravessada por esse discurso divino. Eu queria muitíssimo, então, recomendar a leitura dessa obra para vocês. Vocês vão ter muitos ganhos do que diz respeito à teologia, à filosofia, à apologética, mas, acima de tudo, também aos ganhos pessoais numa leitura como essa.